Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente vai discutir como é que a população na colônia brasileira vai se direcionando cada vez mais para o interior do continente e como é que isso vai gerar transformações na forma como esses espaços coloniais vão interagir um com o outro no contexto colonial, ok? Então, se liga aí. Pessoal, até o século XVI, mais ou menos, a população da colônia estava restrita àquela região litorânea ali do Brasil. Então as pessoas moravam muito próximo da praia, geralmente. Só que isso acaba mudando no século XVII, porque grande parte desse povo que morava aqui no Brasil passa a se direcionar para a região interiorana do continente, assim transformando a forma como eles ocupam a terra e chegando até espaços que até então não tinham portugueses morando ali, tudo bem? Então esse processo complexo, que a gente fala que é a interiorização da colonização, a colonização sendo trazida para dentro do continente, é o que nós vamos tentar analisar hoje na aula, tudo bem? Então, ao longo do século XVII, pessoal, a gente vai perceber o seguinte: alguns grupos de pessoas que moravam ali no litoral da colônia vão passar a se direcionar para o interior do país. E cada um deles vai ter um objetivo específico a fazer isso. Então, por exemplo, o primeiro movimento de ocupação do interior importante para a gente aqui são justamente as expedições militares financiadas pela coroa portuguesa, em que basicamente alguns soldados iam até o interior do país, ou da colônia, melhor dizendo, mas eles faziam o quê? Eles iam até lá para garantir que a defesa do território fosse efetuada frente a invasores estrangeiros. Então, militares se direcionavam para várias regiões interioranas do país e fundavam fortalezas ali dentro, para garantir a defesa do território contra, por exemplo, piratas ingleses ou os franceses. Compreende? E essas expedições militares, pessoal, vão fundar alguns fortes e fortalezas ao longo do território brasileiro, que no futuro, curiosamente, vão dar origem às capitais dos estados brasileiros. Então, lá no Rio Grande do Norte, Alagoas, Paraíba, lá, quando a gente vê as capitais atuais, em 2018, a gente percebe que grande parte delas foram fundadas no período colonial nessas expedições militares. Então, no seu material teórico, eu deixei uma listinha aí com alguns fortes que deram origem no futuro à capital atual de certos estados do Nordeste brasileiro, por exemplo. Tudo bem? Então dá uma olhada aí que é importante. E o segundo tipo de expedição ou de grupo que vai começar a penetrar no território brasileiro são os famosos bandeirantes, que saem aqui de São Paulo, região sudeste, e se direcionam para o interior do país em busca, primeiro, de metais preciosos, que era um objetivo comum a todos os colonos nessa época, achar ouro e prata, e não só isso também, de aprisionar indígenas, para vendê-los como escravos para os senhores de terra que vão utilizá-los como mão de obra. Então essas expedições dos bandeirantes, pessoal, elas podem ser divididas em três categorias diferentes. A primeira delas é a de aprisionamento de indígenas. Então nesse tipo de expedição, os bandeirantes iam até o território brasileiro, entravam ali no interior, em busca de tribos indígenas, para capturar os caras, escravizar alguns índios e trazer eles de volta para o litoral e vender para senhores de terra que vão utilizar eles como mão de obra. Então esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é eles entrarem também no interior do Brasil, mas para buscar metais preciosos, então ouro e prata, algum tipo de coisa desse tipo. E de vez em quando eles achavam alguma coisa, mas não era nada muito relevante, né? Até o finalzinho do século XVII, que aí vão começar a achar algumas minas de ouros interessantes, a gente vai dar uma olhada depois, tudo bem? E o terceiro tipo de bandeira, pessoal, é justamente a bandeira de sertanismo de contrato, que é quando o bandeirante ele é contratado para entrar no meio do mato e capturar um escravo indígena ou africano que fugiu da fazenda de seu senhor. Então, como ninguém tem coragem de entrar no interior do Brasil, só os bandeirantes, eles são geralmente contratados para capturar escravos fugitivos. E, é claro, são pagos pelos senhores de terra por esse serviço, ok? Então são algumas categorias de bandeiras que a gente observa aqui que fazem parte da vida e da formação social do Sudeste brasileiro. Que a região Sudeste, pessoal, como um todo, é uma região muito pobre, porque lá o solo ele não é muito bom para cana-de-açúcar. Tem até algumas plantações interessantes e tudo mais, mas boa parte da população que mora aqui em São Vicente e na Vila de São Paulo acaba se direcionando para a atividade bandeirante. Tanto que boa parte deles eram conhecidos por isso. Tanto que até hoje, aliás, a identidade cultural de São Paulo é baseada na ideia de que nós descendemos dos bandeirantes, tudo bem? Os heróis paulistas. Mas enfim, isso é assunto para outra aula. Mas é um tipo de expedição interessante que vai começar a criar caminhos para dentro do território e expandir a ocupação territorial dos portugueses sobre a América Portuguesa. E fazendo uma pequena conexão aqui com a aula passada, pessoal, você lembra que eu falei para você que quando os holandeses ocuparam o Nordeste brasileiro, eles não só ocuparam o Nordeste brasileiro, mas também ocuparam outras regiões que pertenciam ao Império Português, como por exemplo portos da África que os portugueses utilizavam para comprar escravos africanos. Então, quando os holandeses estão ocupando o Nordeste brasileiro aqui no século XVII, eles também fecham o tráfico negreiro dos portugueses. Porque boa parte dos escravos negros que saíam da África e vinham para o Brasil, saíam agora dos portos que pertenciam aos holandeses. E eles não deixavam ninguém de fora comprar esses escravos. Então, por um bom tempo, pessoal, faltou escravo africano aqui na colônia. E é justamente nesse processo que os bandeirantes vão começar a crescer muito. Porque eles são os caras que entram no território e buscam não escravos africanos, mas sim escravos indígenas, que estão muito mais fáceis agora do que escravos africanos que estão sendo dominados pelos holandeses. Tudo bem?
Então, junto da invasão holandesa que acontece aqui no Nordeste brasileiro, também é o crescimento da atividade de bandeirantes paulistas aqui na região Sudeste. Pessoal, e o terceiro tipo de pessoas que vão começar a fazer esse processo de interiorizar a colonização são os padres jesuítas. Então, os jesuítas são caras que vêm para a colônia em nome da Igreja Católica para catequizar os indígenas aqui dentro. E para catequizar os índios, eles geralmente fazem o quê? Eles vão até o interiorzão mesmo, tipo da Amazônia, ali no meio, e, ao chegar lá, fundam as chamadas missões jesuíticas, que na realidade são aldeias comandadas por jesuítas, com o intuito de juntar várias tribos indígenas ali dentro e catequizar todos de uma vez. E nesse processo, é claro, acabar ocupando regiões que até então não eram ocupadas pelos europeus, como por exemplo a região amazônica. E uma coisa interessante sobre os jesuítas, pessoal, é que na região norte eles treinavam a mão de obra indígena deles para extrair alguns produtos da terra e depois revendê-los para fora. Então, por exemplo, na região norte nós temos a chamada economia das drogas do sertão. Mas cuidado, não são drogas como você entende hoje. Na real, são quase que produtos especiais, como baunilha, castanha do Pará, cacau e esse tipo de coisa, que são extraídos pelos indígenas a comando dos jesuítas e são revendidos para fora, lucrando assim muito para os jesuítas em si. Mas é claro, pessoal, isso é interessante porque os jesuítas, ao treinarem aquela mão de obra indígena para extrair coisas da terra, na realidade eles estão assinando o seu próprio contrato de morte. Porque os bandeirantes, no caso, na região sudeste, eles sabiam que tinha indígenas bem treinados na região norte. Então o que eles faziam? Eles organizavam bandeiras para ir até a Amazônia, capturar os indígenas dos jesuítas, trazer eles de volta para o litoral e revendê-los como escravos com mão de obra especializada. Entende? Então há esse conflito constante entre jesuítas de um lado e colonos bandeirantes de um outro, porque os dois disputam pela mão de obra dos indígenas. Tudo bem? Mas o último grupo ou atividade que vai lançar esse processo de interiorização da colonização, pessoal, vai ser justamente a pecuária no Brasil. Então, a pecuária ela vai se desenvolver tanto na região Nordeste, no sertão nordestino, quanto na região sul do país. Tudo bem? Então, primeiro falando da região Nordeste, a pecuária que se desenvolve lá, ela é basicamente pautada no sertão nordestino e é a criação de bois e gado, basicamente, para utilizar como carne, para abastecer as cidades litorâneas, onde tem os engenhos de açúcar e tudo mais, e também como gado para utilizar como força motriz no engenho de açúcar. Porque lembra, o engenho, na hora dele moer a cana e transformar em açúcar, ele tem que ter uma força gigantesca para mover aquela manivela e aqueles cilindros que existem ali. Então, para fazer mais fácil esse trabalho, você coloca um boizinho ali para puxar aquela manivela e acaba moendo a cana mais fácil. Então, na região Nordeste como um todo, a criação de gado, a pecuária como um todo, ela é utilizada para isso, para revender como carne em região litorânea e também como força motriz nos engenhos de açúcar. Agora, na região sul é mais interessante, pessoal. Agora, na região sul, pessoal, é muito mais interessante. Porque na região sul há uma concentração muito mais alta de gado ali dentro. Porque nas chamadas estâncias gaúchas, o gado consegue se reproduzir e viver muito mais fácil do que, por exemplo, no sertão nordestino. Então, na região sul como um todo, a pecuária ali em volta ela é muito forte, especialmente no setor de couro. Que justamente você abater o gado para tirar o couro dele e fazer várias coisas em cima disso, como bolsas, roupa, sela de cavalo e coisas que você nem imagina, aliás. Então, a sociedade do sul, ela inicialmente surge em torno da pecuária, muito forte, em torno especialmente do couro, que eles vão tirar do boi, mas no futuro, no século XVIII, eles vão acabar desenvolvendo uma técnica que é para criar uma carne de sol, uma carne seca, que é chamada de charque, que é basicamente extraída do boi, ela é colocada, é salgada primeiro e depois colocada para secar no sol. E aí cria uma carne seca que dura muito tempo, então começar a ser vendida por todo o Brasil. Então a economia do sul é bem interessante porque ela tem essa dualidade, né? Então, primeiro ela é utilizada apenas para tirar couro, no caso do gado, e depois tirar a carne e fazer o charque, o famoso charqueado, para vender para outras regiões do Brasil. Então, pessoal, aqui a gente percebe que todo esse movimento de vários atores históricos, bandeirantes, jesuítas, militares, pecuaristas, tudo isso ao longo do tempo, do século XVII principalmente, vai fazer com que grande parte da população da colônia, que estava restrita ali no litoral, passe a entrar cada vez mais em território interiorano e a ocupar territórios que até então não eram ocupados pelos portugueses, compreende? Então, nesse processo como um todo, a ocupação portuguesa vai entrando cada vez mais no território e vai criando novas economias regionais. De alguma forma ou outra, se articulam entre si. Então, por exemplo, a economia do sertão da Bahia vai começar a se articular, por exemplo, com a economia de Minas Gerais, quando for descoberto o ouro lá, que a gente vai discutir depois. Ou também a economia do sul vai começar a se articular com a economia da região mineradora. Então, esse tipo de coisa vai sendo formada a partir do momento em que a ocupação territorial passa a adentrar o território. E a partir daí, ocupar espaços até então não ocupados pelos europeus. Tudo bem? Então agora, pessoal, a gente vai compreender como é que essa expansão territorial para dentro do continente vai acabar gerando um processo de descoberta de metais preciosos
e vai alterar profundamente a forma como a colônia como um todo funciona e como a coroa portuguesa vai interagir com o Brasil em questão de impostos, administração e leis. Tudo bem? Então na próxima aula a gente vai discutir isso com mais calma, mas fica ligado que tem mais. Falou!